Com você, meu amigo. Bom dia, professor Cláudio, bom dia a todos e todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Para mim é muito feliz poder encontrá-los. Eu espero, como dito no nossa primeira prosa, que vocês estejam todos em saúde plena, vida forte, sossego produtivo. Esse é um momento especial que nós atravessamos, que, né, toda a sociedade atravessa. E nós bem sabemos da realidade aí, das diversas especificidades, dos diversos desafios de cada um de vocês, que também são nossos desafios. Então, antes de mais nada, dizer que eu espero, das profundezas de minha existência, que vocês estejam em saúde plena, seus familiares, amigos, amores, enfim, todos aqueles que vocês cercam e pelos quais são cercados também estejam em vida forte nesses tempos desafiadores. Ainda assim, é preciso também dizer e registrar que, como disse o professor Cláudio, é um segundo momento de minha colaboração, né, com esse curso de especialização em ensino de geografia. Eu que venho aí atuando, já me apresentei, fiz questão de fazer nossa sala de aula pelo Classroom. Tem uma atuação aí no curso de turismo, enfim, da UFVJM, na especialização e também no programa de pós-graduação em estudos rurais, mas tem uma trajetória de dedicação aos estudos do turismo já consolidada. Posso muito tranquilamente dizer que ela superou os 20 anos aí de dedicação. Enfim, eu que comecei lá no Instituto Grande Sertão, no Espelho Grupo Interlund, que é uma ONG ambientalista. A outra trabalha com espeleologia, com mapeamento, topografia, exploração de cavernas na cidade de Montes Claros, de onde eu brotei. E, nesse sentido, a minha trajetória vai se vinculando aí ao curso de turismo, primeiro curso de turismo que se estabeleceu no norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, pela então Faculdade Pitágoras de Montes Claros. E, na sequência, muito no movimento paralelo, eu também fui estudar geografia na Unimontes, em Montes Claros. E por lá eu tive uma maior proximidade com um mestrado em desenvolvimento social. Eu vi que a Samira, né, que está aqui na sala, também passou lá pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento social e se apresentou lá. Nós estivemos por lá, né, colaborando com o programa, aprendendo com o programa enfim, nos formando mestres lá no programa. E foi onde eu me dediquei a fazer um chamamento à região. Eu acho que mais do que uma dissertação de mestrado, foi um chamamento aos estudos sobre turismo no norte de Minas Gerais, que é, eu diria, o maior foco de meus interesses, enfim, de minha dedicação aos estudos, é de compreender o potencial natural e cultural do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, claro, estabelecer essa ponte desse potencial que é riquíssimo, transformar essas em regiões singulares aí no planeta, para um olhar mais atento do setor do turismo, né, desse fenômeno, dessa atividade, dessa cadeia produtiva. Enfim, para uns, uma perspectiva extremamente economicista, para outros, lidos sob uma égide de um fenômeno sociocultural geografizado, e é por onde eu prefiro olhar também. Historicamente, o turismo vem sendo tratado à luz dos aspectos econômicos, estatísticos. Enfim, a gente tem uma trajetória potente que marca aí, muito provavelmente, muito tranquilamente, poderíamos dizer que há um reconhecimento de um marco, né, fundante aí desse chamado turismo moderno há 181 anos. Então são mais de 180 anos aí de percurso consolidado desde a primeira viagem organizada, num contexto de pós-revolução industrial. Enfim, a gente tem um histórico potente anterior a isso. Claro, a gente vai falar disso aqui rapidamente, mas vocês puderam, então, encontrar, né, em um dos vídeos daí de abertura, onde a gente propõe uma imersão primeira de vocês no tema, na temática, que a história do turismo, ela remonta à própria história moderna. Então, nesse sentido, nossa dedicação aos estudos do turismo vem inevitavelmente vinculado à própria, de onde datam as minhas reminiscências mais antigas. Isso é preciso dizer, e eu acho que é importante
já que a gente está tratando aqui de uma perspectiva de vinculação entre essas duas áreas do saber, essas duas áreas do conhecimento importantes, áreas do conhecimento, e de que forma que elas podem se encontrar, assim, no sentido de colaborar com a atividade da maestria, da docência, enfim, dessa transferência, dessa transposição do conhecimento, né, para outras realidades, enfim, para aqueles que buscam na geografia uma compreensão melhor sobre a própria vida, sobre a vida em sociedade, e sobre a realidade que surge aos nossos olhos. Então, nesse sentido, eu não posso deixar de trazer e contribuir com vocês também nesse primeiro exercício, de dizer que a minha relação com o turismo, ela é antes de tudo, uma relação com a minha região, com a região de onde eu broto, com a região de onde eu fiz as minhas primeiras incursões, minhas primeiras expedições, as minhas primeiras viagens, enfim. E isso, em muito, colaborou, percebo tanto que isso é importante, porque quando eu visito, né, toda a história da minha escolha em cursar uma graduação em turismo, por exemplo, né, quando eu me descobri, na verdade, interessado em fazer uma faculdade de turismo, quando eu, desculpa, quando eu me organizo assim na própria história, né, para entender de onde é que surge isso, eu preciso ir muito olhar para o meu percurso, né, para a minha infância, de onde datam minhas reminiscências mais antigas, onde é que elas se vinculam com a natureza, como que essa minha lida com a natureza acabou gerando comportamentos também inicialmente até estranhos, né? Assim, a gente vive na cidade, de repente começa a ter uma sede sem freios de ir para o mato, de estar no campo, de buscar as ruralidades, enfim. E aí, quando eu revisito minhas primeiras infâncias, assim, a gente começa a fazer esse exercício importante, aulas dos estudos, inclusive. No meu doutoramento, eu tive que fazer esse exercício de novo, isso é sempre um exercício magnífico, né? A gente poder olhar para a nossa própria travessia, para nos compreender no mundo, entender um pouco da realidade que nos projeta no mundo, ficou muito claro, muito evidente, assim, que a forma com que as ruralidades, né, regionais estabeleciam vínculos com a minha formação familiar, por exemplo, eram extremamente significativas. A forma com que o meu contato com o Rio São Francisco, com o Rio Jequitinhonha, com o Rio Verde Grande, com o Rio Paracatu, enfim, com as lagoas marginais do Médio São Francisco, com o Rio Jequitaí, com todas as bacias hidrográficas que participaram de minha infância, como que elas foram determinantes para que lá na frente, por exemplo, o meu vínculo com o ecoturismo, esse meu olhar mais atento ao ecoturismo, por exemplo, pôde ser confeccionado. De outro modo, a participação de festas populares, né? Essa minha lida nessas viagens, nessas imersões todas, conhecendo as principais festas juninas da região, a religiosidade, né, as manifestações populares e as festas populares, as próprias festas de agosto na cidade de Montes Claros foram determinantes para a minha formação humanística, inclusive, né, como que eu olho para a cultura, ou como que eu assimilo e compreendo o conceito de cultura também, foi determinante, uma festa potente, bonita, mas eu poderia dizer do encontro dos povos do Grande Sertão Veredas, do encontro dos povos do Espinhaço, né, o encontro das populações tradicionais, os encontros dos povos do Cerrado, como que eles foram edificando nesse contato com comunidades vazanteiras, veredeiras, chapadeiras, ribeirinhas, gurutubanas, geraizeiras, pescadores artesanais, e aos poucos vou conhecendo comunidades de fundo e fez de pasto, quebradeiras de coco, macaúba, pomeranos, ciganos, enfim, todas essas populações que participam ali hoje do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que desenharam toda uma política pública ao redor de seus desejos, suas lutas, de ressignificação identitária, de um movimento biopolítico também, de desinvisibilização dos sujeitos biopolíticos, né, que estavam aí a formar e colaborar com a formação sociocultural do país, enfim, que dizem do Brasil real, do Brasil profundo. Esse meu contato com essas comunidades, cedo ou tarde, implicariam naturalmente na minha forma de ver, na minha cosmovisão, na minha forma de lidar profissionalmente com a vida, de lidar profissionalmente com as instituições.
Então, essa imersão também no contexto, né, das culturas, né, das identidades diversas aí, culturais que se processaram também nesse meu contexto, nessa minha região, né, na região onde eu vivi, elas foram determinantes também, tal como as bacias hidrográficas, para que eu pensasse, para que eu encontrasse alguns dispositivos inevitáveis, assim, até do ponto de vista da subjetividade, pontes necessárias para entender a minha formação humanística, a minha formação intelectual, a minha formação profissional. E nesse sentido, eu comecei a perceber, então, que à luz dessas reflexões anteriores, né, do meu processo de imersão, como que de fato tudo fazia sentido, né? O meu pai trabalhava numa transportadora, eu ia para a roça, eu adorava ficar viajando com a família aqui para a roça, adorava visitar, pescar, ir para a pescaria com a família aqui nos rios próximos da cidade. Na adolescência eu comecei a ir muito para a caverna. Essa construção das cognições, eu estou longe de querer me colocar em evidência aqui, mais uma vez, é óbvio, mas é preciso dizer de qual lugar que eu estou pronunciando, tudo que eu estou pronunciando e trazendo e fazendo essa transposição de tudo que eu aprendi até então também para vocês colocar em prática na realidade de vocês. Mas é fundamental a gente entender que a leitura geográfica ou as leituras geográficas, elas inevitavelmente participam de um percurso histórico ou geohistórico da vida de cada um. Quando a gente olha para um estudante dentro de sala de aula, para um estudante no ensino fundamental, no ensino médio, quando a gente olha para as crianças, né, começando ali suas primeiras conexões cognitivas, começando suas primeiras percepções, visões de mundo, é fundamental a gente entender que estar disposto a mediar esse processo é fundamental, né? Na condição de professor de geografia, ou no contexto do ensino de geografia, estar disposto a ofertar uma leitura e uma visão de mundo é fundamental, vocês bem sabem disso, não por acaso, essa ideia de uma praxis geográfica, por exemplo, ela só é possível na perspectiva de uma mediação, né? Assim, em outros tempos, obviamente, uma perspectiva errante, aventureira, ela tinha um peso determinante na construção dos processos. Mas se a gente está falando de processo didático-pedagógico, de como o turismo pode auxiliar o ensino da geografia, é perfeitamente possível a gente vincular, então, em uma leitura atualizada, a necessidade da mediação desses processos. Porque quem não viajou, por exemplo, tem uma dificuldade severa de entender o quanto que umas viagens são impactantes nas nossas vidas. O geógrafo, o professor de geografia, ele tem que ter essa sensibilidade de entender que se ele permitiu-se ao percurso, se ele se jogou ao percurso, se ele se lançou ao percurso de compreender a geografia como uma forma de ver o mundo, é preciso entender também de como ele se porta no mundo e se desloca nesse espaço, né, geográfico, para poder transmitir isso. E o que eu percebi é que as minhas origens, as minhas relações com a natureza, as minhas relações com as viagens, os curtos deslocamentos que eu fiz aqui até o momento de minha primeira formação, elas foram determinantes, né? Até eu chegar, na verdade, na porta de minha primeira formação, elas foram determinantes para, inclusive, chegar lá nesse processo de escolha da formação. Então, se a gente observar que o desejo maior é fazer ensinar geografia, ou fazer aprender geografia, vamos considerar que esse processo de aprendizagem seja essa porta, né, metaforicamente, essa porta da minha chegada. Agora, vislumbrem, para que eu pudesse ter compreensão naquele momento de que tudo faria sentido até eu chegar ali, alguém precisou mediar isso, né? Uma série de atores, né? Não só minha família, mas todos aqueles que colaboraram no contexto social. Então, se eu fosse fazer uma tradução muito simplificada disso, vamos pensar que eu precisei me alimentar, que eu precisei deslocar, que eu precisei de transporte, que eu precisei de hospedar, que eu precisei... No contexto do turismo, esse processo de mediação ele é fundamental, a gente chama de atores do turismo, né? São os transportadores, os agentes, os operadores das viagens, os hoteleiros, donos de pousadas, os prestadores de serviço de um modo geral. Especula-se hoje, no curso de alguns estudos,
que esse setor movimenta diretamente aí mais de 100 setores, né? Direto e indiretamente, esse número vai ao número do absurdo, assim, em termos de impacto econômico e movimentação direta, né, de fluxos de pessoas. Para que a gente compreenda isso, eu sempre gosto de um exercício potente. Todas as vezes que a gente pensa numa viagem, imediatamente, o que a gente acabou por fazer? Nós nos projetamos na condição de turista, né? Com os alunos que estudam turismo, eu sempre destaco que é uma linha muito tênue. Não sei se vocês já viram falar do highline, ou do slackline, né? Que é uma prática desportiva, onde se estica uma corda, né? Historicamente, sobre os despenhadeiros, as pessoas, ou tinha uma travessia também entre prédios, né? As pessoas sobem nessas cordas e com aquela vara, uma atividade também vinculada à perspectiva circense. Agora, imagine que essa corda ela tem estrutura para que as práticas aconteçam, enfim, tem todo um preparo. À luz do processo de formação, eu costumo dizer que essa separação entre ser turista e ser turismólogo é fazer um highline, ou seja, essa travessia numa fita, né? Porém, no fio na fibra mais forte e o fio mais fino, né? Numa teia de aranha, porque tão sensível e tão tênue, né, para eles que estão a formato em turismo, que quando eles vão, durante o curso, por exemplo, fazer uma atividade de visitação em um parque, uma unidade de conservação, ou fazer um city tour no município, que é uma atividade extremamente interessante do ponto de vista da leitura geográfica, por exemplo, e como estratégia metodológica, a gente vai poder falar sobre isso mais à frente, eles ficam num desafio severo entre aquele convite que a gente faz para preparação de um olhar profissional sobre aquela cidade, se está fazendo um city tour, conhecendo os monumentos atrativos, né? Ou se ele vai fazer aquele percurso como turista. Porque uma coisa é olhar aquilo de forma profissional como turismólogo, ele tem que olhar ali se existe estrutura, se a limpeza está legal, se existe risco, se oferta segurança, se a sinalização está legal, se existe prestação de serviços turísticos próximos daquele roteiro, auxílio emergencial de segurança, saúde, suporte para alimentação e equipamentos de alimentação e hospedagem. Olhar para um roteiro dessa forma, numa perspectiva profissional ou profissionalizante, eles estão em curso de formação profissional, é uma forma. Fazer esse mesmo percurso na condição de turista, não há tanta preocupação e não há tanto zelo para essa perspectiva do planejamento e da organização do turismo. São perspectivas totalmente distintas. O turista, ele vai um tanto quanto descompromissado. Imaginem vocês na própria viagem, né? Como que vocês viajam. Normalmente a gente não está preocupado. Uma vez que você adquiriu ali, né, o seu pacote, comprou a sua viagem, enfim, toda uma responsabilidade maior que existe no percurso desse deslocamento foi transferido. A gente não pergunta para o motorista do ônibus se ele tem carteira de motorista para dirigir um ônibus, a gente não pergunta para o piloto do avião se ele tem um brevet na hora que você faz o embarque ali no aeroporto. Você não está preocupado em exercer, ou pelo menos controlar a atividade profissional de quem faz funcionar a possibilidade simplesmente do seu fluxo de ir. Chega no hotel, você faz o check-in, você já vai para o restaurante, está sendo atendido, vai à praia, vai fazer um passeio, o receptivo e a agência de operação que está cuidando ali desse processo cuida do seu deslocamento. E nessas circunstâncias, esses dois olhares, eles são fundamentais para a gente perceber o seguinte, que quando uma estratégia de formalização, né, de uma atividade didático-pedagógica em turismo, dialogada com a geografia, acontece, é preciso também fazer esse convite, né, aos estudantes. Afinal de contas, eles vão observar e fazer as leituras geográficas à luz das categorias geográficas que se pretende, das leituras geográficas que se pretendem, ou que são pretendidas, ou eles vão fazer essa leitura na perspectiva de quase turistas, né, por exemplo. Então, o risco a linha é muito tênue, o risco eu diria, de destituição desse lugar de aprendizado para uma perspectiva de uma visita livre, descompromissada com o processo de ensino-aprendizagem,
dentro daquilo que foi definido como rigor de plano de ensino, como rigor de estratégia metodológica, de abordagem didático-pedagógica, é muito evidente. Por quê? Porque o turismo, uma vez estabelecido no contexto do turismo, das viagens de um modo geral, essa imersão no espaço, vocês bem sabem, ela é muito convidativa e, ao mesmo tempo, ela funciona como eu diria como quase a ideia do buraco negro, né? Quando a gente vai estudar o, o, o espaço, né? O outro espaço de nossas existências. Aquela ideia de sugar, essa capacidade de sugar, de absorver o olhar, de absorver os corpos, de absorver a imersão, o deslocamento, os fluxos de quem passa. A gente está escrevendo sobre isso, eu e o colega o professor Alan Fábio, por exemplo, sobre essa dinâmica, né? essa capacidade potente da paisagem, e aí ela é fundamental para a gente entender melhor esse processo. A paisagem tem esse poder, né, de nos absorver, de nos consumir e, por vezes, de nos engolir. Então, muitos turistas no mundo afora estão vindo a óbito porque eles acabam sendo engolidos, né? Hoje, vocês vão encontrar, por diversas circunstâncias, turistas que estão, por exemplo, querendo fazer selfie em alto de despenhadeiros, em mirantes, ou fazer uma foto diferente para o seu Instagram e tudo, e de repente eles caem desses mirantes, eles caem de despenhadeiros, eles caem de prédios, enfim, caem de pontos de observação importantes, se afogam, acontecem tragédias assim das mais diversas no sentido desse poder da paisagem, né? A paisagem que está a ser consumida e cada vez mais consumida acaba consumindo os corpos no sentido de um turista que perde o limite ali, né? Ele perde a noção, perde a razão de ser e de existir naquele lugar. E esse poder da paisagem no processo didático-pedagógico é importantíssimo, porque a preparação para lidar com a paisagem durante um ato pedagógico em que vincula turismo e geografia é importantíssimo, né? Então, fazer esse percurso de preparação também é fundamental. A gente vai falar disso mais à frente, mas eu estou contextualizando, porque esse ambiente, né, seja num contexto regional, que tenha vinculação, que pode ser oportunizado com cada um daqueles que se apresenta ali a tratar de uma visitação específica, essa ótica sobre a paisagem, seu poder de abstração que estabelece frente a um objetivo didático-pedagógico também, precisa estar pesado no processo de planejamento de uma transposição de conhecimento da geografia à luz do turismo. Então, as viagens, os roteiros, quaisquer que sejam, numa perspectiva de ensino da geografia, devem estar pensados, eu balizaria a partir desses dois momentos, assim, né? O primeiro é na perspectiva do mediador e suas responsabilidades, assim. Levar para campo implica em responsabilidade, fazer um city tour, fazer um roteiro turístico, fazer uma visitação na cidade, qualquer perspectiva que seja mais vinculada à ideia das viagens ou do turismo em si, ou de atrativos turísticos, deve ser preparada à luz de uma mediação importante que é prévia, né? Então, a gente tem que pensar não só no roteiro de viagens, mas também fazer uma mediação, ou pelo menos um encontro, do que é preparar um roteiro turístico e do que é preparar um roteiro de aula, né? Assim, um plano de aula, à luz do plano de ensino. Então, esse encontro de propostas de roteirização, ela é importante, eu acho ela super interessante na perspectiva de formação também e, naturalmente, no exercício da prática docente para mediação. De outro modo, as categorias geográficas, né, à luz do turismo, assim, elas têm uma implicação importantíssima, porque se a gente observa, né, à luz do que eu trouxe, o quanto que a minha lida com a região determinou a minha escolha em ser turismólogo, em me formar em turismo e dedicar, é perfeitamente possível também acessar isso, não na perspectiva de pensar que os estudantes vão ser turismólogos ou vão querer estudar turismo, mas eles vão entender a importância do turismo no contexto da geografia, e isso pode ser revisitado, pelo menos a preparação desse processo pode se dar a partir do ato de revisitar as próprias histórias,
né? Afinal de contas, observem vocês nas apresentações, cada um aqui pode falar de onde era, onde que estava, enfim, um curto percurso, a localização, ela cumpre um papel importantíssimo. Então, preparar esses processos de imersão entre turismo e geografia à luz dos processos de localização é fundamental, porque a partir dali a gente consegue revisitar a geohistória, a história de vida de cada um, né, desses estudantes, e claro, isso implica uma potência muito grande do ponto de vista didático-pedagógico, na construção dos conteúdos, na forma com que a gente vai transportar esse conteúdo, a forma com que a gente vai se valer também dessa perspectiva deles para um processo de imersão em campo, enfim, esse contato com as diversas histórias e narrativas, ela implica uma potência muito grande do ponto de vista didático, porque ao visitar uma unidade de conservação, um parque estadual aí na sua cidade, um parque nacional, uma fazenda que desenvolve turismo rural, um city tour pelos monumentos, né, da cidade, enfim, seja qual for a perspectiva de roteirização, por exemplo, que vai cumprir esse percurso didático-pedagógico previsto, nele a gente vai poder encontrar diversas similaridades, por exemplo, com cada história dessa. Então, nossa, isso aqui me lembrou lá onde eu morava, nossa, isso aqui me lembra a minha infância. A memória é uma categoria fundamental para esse processo, né, para a gente entender. O processo de roteirização dialógico entre geografia e turismo dá potência a um exercício de memória importantíssimo também, e que serve muito para a projeção das categorias, né? Essa paisagem me lembra a paisagem da minha infância, essa paisagem aqui faz lembrar o quê? Esse roteiro aqui te faz lembrar o quê? Enfim, toda essa perspectiva dialógica das histórias contraposto, então, cumpre, então, esse segundo ato, esse segundo preparo, que eu diria ser fundamental. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando muito rápido, então, por gentileza, eu gostaria de uma manifestação, pode ser pelo chat, só dizer um sim, não, está correndo, estou conseguindo entender, está tranquilo até aqui? Fique à vontade para abrir o áudio também, se quiser falar, enfim. Não, tá tranquilo, professor. Tô entendendo. Desculpa, a ideia geral. Beleza. Na tua fala, Rodrigo, eu vou entender também que todo mundo está se manifestando. Tem algumas manifestações no chat também, eu agradeço. Para não ficar também um podcast, um monólogo aqui, especialmente porque a gente está com as câmeras todas fechadas, eu compreendo, por vezes, as conexões, enfim. Mas é sempre um exercício difícil, né? É sempre bom ver vocês. Valeu, Albert. Facilita também, enfim, mas eu acho que vocês também estão lidando com isso naturalmente do ponto de vista, né, didático da situação que vocês também estão vivenciando, sabem o tanto que é mais desafiador, por vezes, implica essa transposição para o virtual aqui e assegurar também essa resposta de vocês. Então, quando vocês quiserem, por gentileza, levanta a mãozinha aí, utilizem o chat, é sempre muito bem-vindo toda e qualquer contribuição. A ideia é essa, que não seja só um exercício de monólogo, mas que a gente possa construir o processo da disciplina de forma conjunta, tá bom? A Juliana está dizendo o que está pensando com essa coisa da pandemia, os lugares e viagens que podemos fazer sem sair de nossa casa. Perfeito, Juliana, a gente vai falar sobre isso logo mais, um turista, né, não mais digital, mas digitalizado, né, uma perspectiva do turismo 4.0, a formação de um processo de destinos inteligentes, que no Brasil também se espraia, em parceria com o governo da Argentina, o governo espanhol, que são referências importantes. A gente vai falar do Instituto Cidades do Futuro, da CGTU, que coordena todo o turismo na Espanha, né, e como que eles estão colaborando, inclusive, para esse desenho dos destinos inteligentes e do turismo 4.0 no contexto brasileiro, que servem muito para a gente pensar justamente, inclusive, na própria ressignificação do conceito de turismo. Se a gente olhar lá para o conceito de turismo, dado pela Organização Mundial de Turismo, que era reconhecido, né, ele implica, então, numa superação do mínimo de 24 horas, no máximo de 6 meses, né, de deslocamento dos corpos aí, nesses fluxos, fora do seu município habitual. Então, se você saiu do seu município habitual por mais de 24 horas e ficou por menos de 6 meses, isso é considerado turismo. Depois disso, não, você já passa a ser um residente daquele lugar. Então, da órbita conceitual, turismo
estaria, né, vinculado a essa camisa de força também, enfim. Então, nesse sentido das estatísticas, os estudos todos tratariam o turista, esse que desloca mais de 24 horas. E havia muitas discussões, e continua havendo, sobre, por exemplo, esse turista que poderia exercer um exercício de endoturismo, né? Quer dizer, então, que se eu viajar dentro do meu próprio município, fazer uma viagem, visitar uma cachoeira, os atrativos, consumir, ficar hospedado num hotel na minha cidade, eu não sou turista, né? Essa discussão começou a surgir, e mais recente, para além dela, justamente essa perspectiva das viagens virtuais, afinal de contas, né? Se eu posso visitar um museu em 3D, né, pelo site, eu vou lá e visito o Museu do Louvre, o Museu de Arte e Ofício em 3D, aqui pelo computador, consigo saber tudo que se passa ali dentro, tem um guia me acompanhando aqui, monitorando, um chat que vai me mostrando tudo sobre cada monumento desse que eu clico, que eu olho, enfim, eu não posso ser considerado um turista virtual, né, assim, será que a gente não... e aquelas pessoas que são acamadas num hotel, num hospital, né, as pessoas estão lá com total limitação. A gente tem uma proposta, por exemplo, de fazer, isso já essa ideia de realidade aumentada, a internet das coisas, né, não vou poder falar sobre isso, já é uma realidade em diversas circunstâncias. A gente está com a proposta, por exemplo, de trabalhar isso no contexto de uma visita, por exemplo, ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Então, um acamado que está com severa limitação, tetraplégico, dentro de um hospital ali, fazendo tratamento, ele nunca vai poder mais ser um turista. A limitação do corpo inibe, então, um exercício que é um direito universal de viajar, de conhecer, de absorver cultura e conhecimento no deslocamento. Então, a limitação do corpo e a limitação da saúde dele anulou essa possibilidade por conta de vista de uma perspectiva conceitual. Então, assim, será que a gente não levar um óculos de 3D com realidade aumentada e ele poder fazer uma trilha, deitado na cama lá, e poder fazer uma trilha dentro do parque, inclusive pode colaborar diretamente com o desenvolvimento, recuperação, regeneração da saúde dele em alguns aspectos, não pode ser considerado turista? Então, essa discussão é quente, estamos no ápice dela, especialmente no contexto das mudanças, né, estabelecidas com a pandemia, então os conceitos estão a mudar, mas é sempre lido numa perspectiva fato-norma, né? É preciso pensar a natureza dos conceitos à luz da perspectiva fato-norma, que no direito, né, uma lei só existe a partir de um fato, você não cria uma lei com um fato que não existiu ainda, né? A doutrina, ela demanda um fato social ali naquela circunstância a ser pensada. E para os conceitos é assim, eles vão balizando a realidade, eles vão se estabelecendo na realidade, à luz do que vai surgindo. Então, muitos dos conceitos estão sendo ressignificados e requalificados justamente por conta desses novos fatos, dessa nova realidade que se processa, de todo o contexto que se estabelece com a pandemia também, né, e com o desenvolvimento da internet, das redes, e, claro, desses ambientes de inovação, desses novos hubs de inovação, e o ato tecnológico, no qual é cada vez mais acelerado, né, o qual é cada vez mais acelerado. Então é isso, a Juliana, pelo relato, é quase um viajante naturalista nato, adaptado ao século XIX para o século XXI. Vou tentando, Judiciária, a perspectiva é de fazer essa ponte. Eu sou muito feliz com a história dos viajantes naturalistas, eu tenho esse espírito viajante, né, muito provavelmente na metafísica do possível, também vinculado a outros momentos aí, nesse planeta bonito e complexo, mas também a gente está buscando, aos poucos, entender esses processos, né, e, claro, adaptar a eles, enfim, e fazer essa ponte. Isso é realmente um exercício importantíssimo. A Kathleen está dizendo, essa que é a minha dúvida, quem fica menos de 24 horas por aqui mesmo, em GV, Governador Valadares, né, tem várias dessas viagens, bate e volta para cidades com praias, a pessoa fica menos de 24 horas. Exato, Kathleen, e aí já existe um movimento, um entendimento, né, desse turista doméstico ser considerado. Então, assim, é o chamado turista cidadão. Em alguns estudos a gente vai encontrar a nomenclatura turista cidadão, que é esse da própria cidade que faz um percurso na própria cidade, ou sai da cidade por menos de 24 horas ali, vai num contexto regional, visita e volta, e aí a gente tem uma questão muito bacana em relação a essa perspectiva, porque reestrutura, inclusive, a própria noção de lida com os estudos, as estatísticas do turismo, né? Se a gente antes
considerava turista só aquele que entrasse na porteira, ficasse por mais de 24 horas, isso vai gerar uma estatística, isso vai gerar um impacto econômico. Uma vez que a gente considera que as pessoas da cidade também estão a viajar, consumir os lugares, os produtos turísticos dos lugares, enfim, os destinos, e seja na mesma cidade, essas estatísticas mudam, esse impacto econômico do setor muda, então a narrativa, por exemplo, e a percepção sobre a importância do setor também muda, porque se antes, considerando só o turista forasteiro, que ficava mais de 24 horas, gerava X, a percepção sobre o setor é uma. Se, de repente, a gente considera o impacto das viagens também de curta duração no contexto do município, gerando também, mas que não eram contabilizados, gerando 2x, a percepção é outra em termos de incentivos econômicos, em termos de arrecadação, em termos de reinvestimento e priorização de políticas. A gente vai poder falar também do dilema dessa priorização. Antes disso, eu vou passar a palavra para o Albert. Albert, fica à vontade, a palavra está contigo. Seu microfone está desligado. Bom dia a todos e todas. Professor, é só um comentário, né, que você trouxe essa questão do turismo dentro da cidade. Eu não sei qual é a dimensão da cidade que vocês moram aqui no grupo, né, mas acho que quanto maior a cidade, mais perceptível isso, né? Assim, né, mais possível essa ideia do turismo interno, eu acho que isso mais acontece. Estou falando isso porque me veio aqui o documentário que você passou, Tem Gringo no Morro, que inclusive eu achei muito bom, nunca tinha assistido, e para trabalhar com alunos, assim, né, essa questão da desigualdade social e a metrópole, né, acho que às vezes a partir do turismo é sensacional. E a gente vê, né, que como que a galera vem para conhecer, né, o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro, vem para conhecer a cidade do Rio de Janeiro e a população não conhece. Eu cheguei a morar em Niterói e aí que eu fui entender a mobilidade na metrópole, né, e aí entender que a grande parte da minha família que morava tal, não ia com facilidade à praia, e que às vezes as pessoas que moravam no Rio, mas moravam na Baixada, não conheciam o Rio de Janeiro. Um amigo que é professor, com 30 anos, foi conhecer o Pão de Açúcar, morava em São Gonçalo, né? Depois, assim, né, com 30 anos, aí eu fiquei entendendo, assim, falei, caramba, é outra dimensão do espaço urbano. E aí é o que você falou, né, de pensar o próprio planejamento urbano da cidade, articulado, né, com planejamento para o turismo e tal, e pensar em como inserir essa população, né, dentro desse circuito, que assim, né, já finalizando, é o circuito, né, que está na nossa vida. Eu sempre tive eu queria fazer turismo, mas acabou caindo na geografia. Mas aí depois que você pega aquele olhar, eu passei a ter um preconceito com o turismo, porque eu falava, poxa, turismo é só para o capitalismo, né? Porque, de certa forma, assim, né, ele se apropria, essa lógica hoje da fase do capitalismo, né, dessa produção do espaço, né, isso está centralizado nos serviços, então o turismo é a nova cereja do bolo, né? Mas enfim, não é só isso, né? Não é só isso, porque a nossa prática, a prática de turismo, né? Ela é uma prática histórica mesmo que moderna, e assim, ele pode ser, né, a partir de planejamento, a partir de alguns tensionamentos, né? Ele pode ter outro sentido, né? Mas assim, isso me colocou muito para pensar, né? Na ementa, e quando eu li o texto lá, né? Fiquei pensando nessa coisa assim, cara, o turismo não é só um fenômeno econômico, né? Ele é um fenômeno sociocultural. E tá aí, gente, eu quero fazer turismo de ir pra Real do Cabo, né? O Juiz de Fora vai muito para Cabo Frio, eu sou de Juiz de Fora, gente. Cabo Frio ou Piúma, assim. Então é isso, ou Rio de Janeiro. E a gente quer fazer, mas sob quais condições, né? Qual lógica que a gente vai fazer? Até mesmo essa coisa de tipo, tô pensando na lógica que será que, né, que aí vai lá naquele texto primeiro, será que a lógica do turismo é eminentemente, será que a nossa lógica instintiva é sempre da viagem, né? Ou será que isso está sendo construído? Isso eu também fiquei pensando, porque eu sempre reproduzi isso. Eu sou uma pessoa que amo viajar, mas não, viajar é trocar roupa da alma, viajar é... Aí depois eu fiquei pensando, falei, pô, cara, será que é uma necessidade humana, assim, estrito senso, né? É lógico que tem a questão dos desejos e tudo mais, mas enfim, assim, né, trouxe um montão de coisa aqui para pensar, mas era só para falar mesmo, assim, né, que tem muita coisa, tem muita coisa. Muito bom. Albert, eu vou passar a palavra para o Anderson, depois na sequência para a Aline, depois considero, mas realmente importantes contribuições que você traz aí, e é um pouco disso mesmo, um pouco muito, né? Eu diria nem pouco, muito disso aí mesmo que você está trazendo, e isso permite a gente refletir muita coisa aqui no contexto da Signa, a gente agradece demais, já considero, vou só passar a palavra para eles. Anderson, fica à vontade. Wanderson, é isso mesmo? É o Anderson, isso mesmo. Obrigado. Bom dia, professor, bom dia, colegas.
O professor, um bom potencial que eu consigo enxergar aqui para a região, aí você vai nos orientar e nos corrigir, você que é o especialista aqui, né? Se eu estiver errado, do turismo de base comunitária, né? Tem muitas pessoas, né, em cidades grandes que querem vir ao campo, se estressaram da cidade, não querem ir para as praias do Rio de Janeiro, eles querem ir para um local onde podem montar a cavalo, tomar banho de rio nos locais onde ainda tem rio, né? Nossa região está sofrendo bastante aqui com uma crise hídrica. E essas pessoas podem ser captadas, capilarizadas para cá, para a nossa região, onde tem um povo bastante acolhedor, e transformar essa recepção em um tipo de negócio. O que o professor tem a nos dizer aí sobre esse tipo de turismo de base comunitária? Legal, Anderson, eu te agradeço. Vou passar a palavra para a Aline e considero em bloco após a fala da Aline. Fica à vontade, Aline. Esse o Anderson sempre fala o que eu queria falar. Bom dia, professor. Eu sou de Turmalina e aqui tem, não sei se deve saber, né? Um turismo de base comunitária começado, mas eu acredito que ele ainda não está totalmente estabelecido, né? De forma que ele possa reverter um benefício, um desenvolvimento local aqui para a região. Né? E no mesmo sentido aí que o Albert falou, eu vi o turismo nascer na minha universidade e nós geógrafos tínhamos muito preconceito pelos turismólogos, que a gente pensava assim, você me desculpa, isso aí já vai mudando, né? O que a gente criticava, alguma vertente do turismo captou e transformou nisso que você apresenta hoje para nós, que é um outro turismo, é um turismo de vivência, um turismo que não transforma aquela paisagem, aquele lugar, né, usando a categoria aí, lugar, aquele lugar no não lugar. Porque o que você procura numa praia? Sossego, limpeza, tranquilidade. Aí vai todo mundo para lá, os turistas, transformam aquele lugar num lugar diferente daquele que você foi procurar, não é isso? Essa era a nossa maior crítica e também usando a paisagem como mercadoria. Tudo no capitalismo é mercadoria e essa era uma das mercadorias que poucas pessoas tinham acesso. Essa era a minha noção de turismo, que depois mudou completamente. Você deve conhecer Mariana Lacerda, foi uma colega contemporânea, ela me ajudou a tirar esse preconceito que eu tinha, e hoje eu considero o turismo e a geografia andam muito juntos, Herbert. Assim, o turismo, ele é um meio através do qual você compreende melhor aquele lugar, né? Você faz a leitura do lugar, e de uma forma muito interessante. Seria como o trabalho de campo em geografia, né? Mais ou menos assim, grosseiramente dizendo. Muito bom, Aline. Legal demais, são falas complementares, eu vou considerar em bloco, mas eu vou oportunizar aqui, antes de considerar a palavra, então, também a Sueli, o Sérgio Rodrigo, que também pediram a palavra, pode ter diálogo com o que vocês estão trazendo, e aí a gente vai fazendo as considerações em bloco, tá bom? Sueli, fica à vontade. Bom dia, professor, bom dia, colegas. Então, professor, a minha contribuição vai ser bem simplesinha, mas foi uma observação simples que eu venho fazendo há mais de 2 anos. Eu morei um período em Januária, né? Tive assim, a oportunidade de conhecer a região, conhecer o Vale do Peruaçu, e aí eu mudei para Salinas em 2018, e Montes Claros aqui para nós é considerado uma metrópole, né? A nossa metrópole do norte de Minas. Então, daqui de Salinas, das cidades pequenas, né, a maior parte precisa de estar indo em Montes Claros pelo menos uma vez por mês, né, resolver alguma coisa. De Salinas para Montes Claros, eu observei uma coisa, nesses 2 anos que eu preciso ir. A gente normalmente pega uma van, né, com 10, 12 pessoas, e tem os micro-ônibus também, que leva o pessoal para fazer tratamento de saúde, essas coisas todas. Os motoristas, geralmente, eles param em um determinado lugar para poder tomar um café, para poder lanchar, né? Então, nesse processo, quando o motorista para, todo o passageiro ali, ele para também, ele toma um cafezinho, ele come um biscoito. E aí, nessas idas e vindas, a gente observou
que dos locais, né, que a gente fazia o lanche, ele era aberto numa determinada rua. E aí, com esse tempo, com esse movimento, ele conseguiu abrir a lanchonete dele do outro lado também. Então, ele conseguiu expandir o negócio dele, né, atender dos dois lados da rua, ou seja, ele cresceu. Então, imagina, a gente nessas idas e vindas durante aí toda semana, durante 2 anos, a gente está mantendo aquele negócio daquela pessoa. Isso está contribuindo para a economia, está desenvolvendo ali aquele pequeno bairro, porque normalmente a gente para em locais mais simples. Eu acho que o motorista ele já tem essa visão também. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Se a gente observar dentro do turismo e dentro da geografia. E colocar isso para as pessoas, porque às vezes a gente vai e numa rapidez e nem observa essas pequenas coisas. Mas olha só, a contribuição que a gente deu, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisou continuar viajando, né? E aquele servidor nosso lá, continuou mantendo o negócio dele e servindo a gente, né? E um biscoito, um café, R$ 2, R$ 1, mas já vai sustentando o negócio dele ali. Então, foi uma observação que eu fiz e eu quis trazer isso aí no contexto da economia, né? Perfeito, Sueli, perfeito. Sua observação é fundamental e vai permitir a gente falar daqui a pouco dos observatórios de turismo e ao longo do processo todo da nossa disciplina, sobre a importância da observação nesse processo de diálogo entre turismo e geografia. Sérgio, eu acho que foi, tu levantou a palavra, eu acabei atravessando a Sueli pela ordem que me apareceu aqui, desculpa. Fica à vontade, Sérgio, tu está com a palavra, na sequência o Rodrigo. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom Então, dia. professor, a minha inquietação, ela vem parte do princípio que é o seguinte: o senhor, como, né, professor dessa disciplina, profissional do turismólogo formado aí na área, com certeza tem muitas contribuições e muita experiência para estar passando para a gente, mas o que me inquieta muito em relação a essa proposta de turismo e geografia é que, pensando assim numa questão macro, o governo em si, a gente quando fala de turismo, a gente fala de algo para relaxar, como a Aline mesmo diz, né, curtir a paisagem, buscar conexão com o meio ambiente, enfim. Você não vai querer viajar para um lugar onde tem degradação, né? Onde você não tem esse prazer visual que proporciona a gente aí um descanso, um relaxamento, enfim. Então, assim, o que o governo, né, tem apontado, tem demonstrado a partir das propagandas que a gente vê, né, venha fazer turismo no Brasil, mas a gente sabe que o turismo no Brasil não é muito incentivado em termos econômicos, porque muito se fala em vir para o Brasil fazer economia, fazer turismo, mas quem é brasileiro mesmo não tem condições nem de fazer turismo fora, prefere fazer turismo na Disney, pela questão ecológica, questão financeira, porque fazer turismo no Brasil se torna mais caro do que você sair para outro país, certo? Então, a minha inquietação é sobre essa questão das políticas públicas voltada para essa área, né? A gente não vê muito isso, essa aplicação, a gente não vê essa proposta, porque parte do princípio que turismo é algo, digamos assim, é lazer, né? A Constituição fala também que é direito a acesso à educação, à saúde, à cultura, a lazer, enfim. Tudo isso aí está pautado ali naquele regimento, naquela Carta Magna. Então, o que fazer, né, para que um governo possa investir no seu povo, na sua população, a partir das políticas públicas, a visão de uma exploração, digamos assim, sadia, né? Porque quando a gente fala de sadia, a gente está falando para o bem-estar da pessoa, a gente está no Setembro Amarelo, falando aí sobre a questão do suicídio, prevenção e tudo mais. O confinamento da pandemia causou aí diversos pontos, né, na sociedade, a agressão, feminicídio, violência, entre outros, né? E a gente parte aí de uma questão também que todo mundo teve que ficar confinado em função da pandemia, mas assim, quais seriam as contribuições para uma boa gestão governamental para trazer essa possibilidade, né? Porque a gente é brasileiro, eu queria explorar mais o meu Brasil do que explorar fora. Meu sonho é conhecer, eu não conheço mar ainda, eu não conheço praia, litoral.
eu quero conhecer Fernando de Noronha. Se não for para conhecer Fernando de Noronha, eu não vou aqui, né, em Vitória. Todo respeito aqui à Satira que mora no litoral aqui, ó, na Grande Vitória. Eu não conheço, mas eu não vou sair da minha cidade aqui para conhecer um lugar onde eu queria ter a opção de poder ver, igual eu vejo pela televisão, lugares paradisíacos que eu sei que no meu Brasil tem, né, a Foz do Iguaçu, outras cidades turísticas. Então, tipo assim, esse ponto que a Sueli também trouxe, a questão de trajeto, é algo que é meio que demarcado, né? Porque às vezes o motorista para ali é para trazer um pouco daquela cultura, daquela região, né? Quando a gente vai daqui para Montes Claros, passando por Guanhães, a gente para em determinados lugares que é só naquele lugar ali que tem um determinado prato, enfim. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de olhar do governo, né, em baratear as coisas também, porque é muito caro, porque se fala de turismo, você fala de a pessoa está com dinheiro, a pessoa tá viajando, está gastando. Não, às vezes você está querendo fazer um passeio para você poder sair dessa zona de pressão que a sociedade impõe, que o trabalho, enfim. E acaba não tendo esse investimento por parte do governo, pelo menos eu não vejo. Se alguém aqui tem algo a falar em respeito a isso, pode se posicionar. Inclusive, eu acho que é um ponto bem relevante para a gente estar abordando aqui. Maravilha, Sérgio. Eu tive um problema com minha câmera aqui. Enquanto eu conserto, eu vou passar a palavra feliz e dialógica à sua proposta, sua reflexão, e tem tudo a ver com o que a gente vai trazer para vocês ao longo da disciplina. A gente vai poder fazer sim, e é fundamental. A luz de uma leitura crítica, né, da geografia crítica, é fundamental que a gente tenha clareza sobre isso. Faremos, e é muito bem-vinda a sua reflexão. Pode ter certeza que a gente vai passar por tudo isso aí. Vou passar, Rodrigo, toca a palavra, enquanto eu resolvo minha câmera, você fica à vontade. Não, beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo aí. Não, eu queria comentar sobre questão de turismo também em grandes cidades, né? E aí tem alguns aspectos importantes, a arte, né, no caso, e grafite, no caso de São Paulo, até mesmo a pichação, que é um tipo de degradação que causa um turismo específico, que as pessoas vêm de outros países para conhecer a caligrafia, né, da letra e compreender como que algo, né, que é considerado um vandalismo, tem um mercado interno, um circuito de arte onde as pessoas saem de outros países para ir lá conferir, entendeu? Então, assim, tô falando que às vezes o que é considerado degradação também, né, ambiental, ele acaba também se tornando um mecanismo ali de dinheiro, ali, sabe? Não dinheiro, mas cultura, arte, e que gera um mercado específico. Em BH mesmo, a gente tem também um interessante, assim, que é o Cura aqui, né, que é um tipo um evento de grafite que relaciona lá as mensagens que as imagens querem passar, né, com mirante, né, e vira um circuito todo específico, assim. E aí é uma forma, né, de turismo dentro de algumas cidades que às vezes não tem grandes atrativos, né, e Belo Horizonte está criando esse mecanismo aí. E é interessante também falar que esse circuito de grafite, ele pode trazer algumas percepções sobre os lugares onde eles são feitos também, né? Porque quando você, por exemplo, vai num lugar na Zona Sul, por exemplo, o tipo de desenho, de imagem pictórica é uma coisa. Agora, quando você vai mais para os outros lugares periféricos, as imagens são outras, né? Então, assim, aí como que o lugar, a arte, dentro de uma cidade grande também, ela pode revelar esses nuances, assim, né? De segregação ou de diferenciação por meio da arte. Então, eu queria colocar isso aqui, porque eu falei um pouco de grafite, né, mas também tem a questão da pichação também em São Paulo, que ela tá gerando ali um comércio específico. E você vê, né, como é que são as coisas, né, professor? Um mercado de arte dentro da cidade que através da coisa aí, do uso e ocupação por meio dos desenhos aí. Muito bom, Rodrigo, muito bom. Eu sempre gosto muito dessa discussão, sempre uso o exemplo do Beco do Batman lá, com uma referência, mas a gente vai no Chile. Eu perdi minha câmera, pessoal, ela não está ativando de forma alguma aqui. Eu vou tentar aos poucos falando aqui, mas também logo vai ser substituído aqui por uma apresentação ligeira. A gente tem um tempo aí também curto, né, para fazer essa imersão primeira de hoje. Mas fundamental essa sua percepção, esse diálogo da arte, geografia e turismo, ele é super potente no âmbito dos estudos urbanos, impacta diretamente, né, um setor cada vez mais intenso em termos de produção de mercado de arte também.
não só do turismo, mas do mercado da arte em si. E, claro, revela-se, sim, nuances extremamente interessantes, do como que a estética acaba por interferir na percepção desses roteiros, na definição desses roteiros, na qualificação do público desses roteiros, né? Também, se você tem, por um lado, espaços deprimidos na urbanidade, que são desvinculados, aí, de repente, de acesso, ao mesmo tempo que estabelece uma democratização da arte, enfim, um fomento ao acesso à arte. Por outro lado, também, o que a gente vê em muito é a coisificação desses espaços da arte periférica ou da arte outsider aí, dos museus, dos grandes museus, e que acaba sendo também elitizado e se tornando coisificado a peça por exemplo, da mesma forma que os museus em outro tempo como espaços privilegiados, você começa a privilegiar também espaços urbanos anteriores à arte deprimidos e que, uma vez ressignificados a um processo de democratização, passam também a serem alvos desse processo de coisificação e reprodução material, social e simbólica do capital. Então, realmente muito feliz o seu contributo também. São leituras complementares e eu acho que elas se arranjam dentro de uma questão que eu ia trazer para vocês e foi muito feliz a fala do Albert. Eu estou com a câmera, minha câmera realmente, pessoal, eu peço desculpas, estou tentando a todo custo aqui, mas se ela não voltar, vocês vão ficar sem me ver um pouquinho, vai ficar um pouco podcast esse negócio aqui, viu? Mas, enfim, para os tempos, tá em diálogo estético, né? A questão é a seguinte, e aí eu preciso dizer, ao Albert, para inaugurar esse link das prosas antes com a Aline, Sueli, com o Sérgio e com a tua fala, Rodrigo. Nós não fomos convidados, infelizmente, na história, né, do país, e isso serve a todo o ambiente também, todo o território colonizado, historicamente colonizado, nós não fomos convidados a viajar, né? É preciso ser dito e preciso ser reconhecido que a nossa história, né, no contexto da colonização, nos situou, nos ambientou em um processo de preparação, né, no contexto da invasão, da exploração, da expropriação, do massacre, da barbárie, nós fomos convidados sempre a receber, preparados, escravizados a receber. Então, existe um desígnio histórico também do processo de escravidão do outro, né, escravização do outro, inclusive nessa perspectiva, porque as viagens, né, se elas, na história das civilizações, remontam a moeda, a ponte, a troca de alimentos, de sementes, enfim, ela vai mostrar para a gente que, historicamente, elas também se constituíram como uma ferramenta, uma estratégia de poder. E aí, nesse caso, é preciso entender que quando a gente não é convidado a viajar ainda também, né, como diz o Albert, assim, existe um desafio muito grande. Bom, eu estou muito incomodado com esse negócio de ficar sem câmera com vocês aqui. Eu acho que se eu sair e voltar para a sala... Sai e entra de novo, professor. Porque senão vai ficar muito chato isso aqui. Peraí. E aí, pessoal? E aí, Rodrigo, continua a aula aí. Eu não. Voltou. É porque realmente é muito ruim ficar com câmera fechada assim. Se a gente não é convidado a viajar nessa história toda, a gente é aprisionado numa perspectiva de receber. A ideia de território, né, e eu ali na contexto da casa, a gente pode visitar lá, por exemplo, o Claude Rafestin, por uma geografia do poder, que é um livro importantíssimo, né, para quem quer vasculhar aí no contexto das leituras geográficas, leituras importantes sobre essa ideia da prisão, território enquanto prisão. Ele vai falar, o território é a prisão que os homens constroem para si. E na história da nossa formação, a ideia de não viajar era a ideia de manutenção do poder daqueles que eram privilegiados e que detinham poder econômico, poder político, enfim, de falar, tá chegando, então recebe. Percebam que eu tenho uma tese, a gente está escrevendo sobre isso, de que toda essa perspectiva hospitaleira que é tão potente no contexto brasileiro, ela se vincula diretamente a essa circunstância. Outras leituras dessa natureza já foram feitas e elas vão colaborar com a nossa leitura nesse sentido. Mas pense, a nossa hospitalidade que é genuína, que é primorosa, que é maravilhosa, né, esse acolhimento aperfeiçoado,
ele infelizmente, guarda suas origens, reserva suas bases aí, primeiras, em um processo de expropriação de direito de viajar. Então, se eu não posso viajar e eu posso só receber, o que eu posso fazer de melhor enquanto eu estou aqui aprisionado, né, nesse meu território, é receber. Então, eu qualifico e aprimoro essa lógica ao longo dos tempos. Então, óbvio que a gente seria especialista no contexto do cenário mundial de turismo, no sistema internacional, especialista em receber. Outras comunidades, outros territórios, outras nações, percebam, elas são colonizadoras pelo histórico de reprodução. A dízima periódica da colonização, nas suas diversas estéticas, estabeleceu, no contexto do sistema internacional atualizado, civilizações que, de fato, quanto mais colonizadores foram, mais viajantes foram na história das civilizações. Isso é óbvio. Então, naturalmente, eles estão, em termos de aperfeiçoamento no sistema turístico internacional, muito mais aperfeiçoados, não só na produção de dados, não só na perspectiva de acolhida, não só na perspectiva de observação do turismo, os observatórios cumprem um papel importante, no avanço das políticas públicas, desenvolvimento de transporte, qualidade de desenvolvimento hoteleiro e prestações de serviços diversas, justamente porque nós não fomos convidados a viajar, eles viajaram e nós não fomos convidados a receber. O aprisionamento colonial faz com que isso se estabeleça, essa é a tese. Então, nesse sentido, é importante, à luz da sua fala, a gente perceber que não é só uma especificidade sua, essa é uma realidade nossa. Eu, em Montes Claros, quando trabalhava na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente fez um projeto baseado na experiência de Belo Horizonte, chamado Expresso Ambiental. Em BH tem um Expresso Ambiental, que é super legal. As pessoas, os alunos das escolas saem dentro de viagens de ônibus, de um ônibus especial, que é esse Expresso Ambiental, fazendo leitura ambiental crítica. Então, eles vão percorrendo a cidade. Se a gente vai falar um roteiro de água, então percorre bacias hidrográficas, estações de tratamento de esgoto, de efluentes, você vai no sistema de abastecimento, entende o sistema de abastecimento, recebe palestra durante a travessia urbana, com microfone dentro do ônibus, vai explicando como é que é a dinâmica da água na cidade, explica a bacia, os regimes pluviométricos à luz do relevo. Então, você tem uma aula de hidrografia, ou uma aula de gestão ambiental, ou uma aula de percepção sobre a arborização da cidade, ou sobre educação ambiental de modo geral. Enfim, nessas travessias urbanas com leituras ambientais críticas. A gente levou esse projeto para Montes Claros, porque a gente tinha uma percepção seguinte: eu trabalhando com educação ambiental nas escolas do município, eu comecei a perceber que a quantidade de estudantes, de alunos, né, de crianças que não conheciam o centro da cidade era absurdo. E Montes Claros não é essa cidade, não é essa metrópole, apesar de ser tratada, né, como foi bem dito, assim, é uma metrópole regional, enfim, tem essa perspectiva, né, essa percepção de se portar como uma metrópole regional, só uma centralidade na franja regional, aqui nesse contexto regional. O que se estabelecia naquela circunstância era justamente de crianças que viviam numa cidade que é relativamente pequena, cidade média, mas com fluxo muito, um trânsito muito fácil, assim, entre bairros e centro e periferia. E essas crianças não conheciam o centro da cidade. Diamantina tem muito isso, a Jussiara está trazendo, e é uma realidade. Diamantina também constatei, obrigado, Jussiara. Crianças de Diamantina que moram, de repente, no Largo Tom João, não conhecem o centro da cidade, perímetro tombado pela Unesco, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, onde é que, nessa tese diamantina, a gente vem destacando isso, né, que longe de ser ainda Patrimônio Mundial das Humanidades, porque da humanidade, mas das humanidades, implicaria naturalmente em que toda criança da cidade pudesse conhecer o perímetro tombado pelo patrimônio, como patrimônio da Unesco. Então, se a gente está falando de um processo de leitura geográfica, né, e de transposição do conhecimento da geografia à luz do turismo, serviria como um exemplo importantíssimo, né, como que essas crianças estão aprendendo geografia na cidade, elas não conhecem a própria geografia internacionalizada da cidade. E no caso do turismo de base comunitária, é um arranjo que remonta no contexto da América Latina lá de 1993, 92, início da década de 90, né, por conta de todo o movimento ambientalista, toda a discussão que era feita no contexto da América Latina. O que a gente percebeu e constata é uma evolução cada vez mais contundente desses propósitos, e a gente precisa entender o turismo de base comunitária não como um segmento turístico que reproduz as lógicas do material social e simbólico do turismo,
mas como uma estética mobilizadora de um conjunto de princípios que organiza e auxilia as comunidades a se organizarem frente ao turismo, inclusive frente às suas contradições e complexidades. E por isso, de fato, a gente vai poder falar disso com calma, mas eu vou compartilhar alguns materiais com vocês, mas a gente tem aí um histórico na América Latina muito potente, que é referência mundial, e no Brasil isso também vem acontecendo de uma forma muito contundente. Nós já temos aí 5 estados brasileiros que apresentaram, por último, Minas Gerais sancionou aí em janeiro, a lei que institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária, e disso deriva programas, enfim, é uma transposição, inclusive, do conhecimento da política pública, para que essa política, né, seja reconhecida e auxilie, então, essas comunidades nesse processo de organização do TBC, que é importantíssimo em termos de ressignificação. A fala da Sueli, e dando sequência à fala do Sérgio também, assim, é importante no seguinte sentido: as leituras geográficas, elas permitem isso. Perceba, Sueli, se você percebe isso como um ato de observação, para o turismo é fundamental, na ponte com a geografia, que a observação esteja em evidência. O que há de mais moderno, se perguntar assim, o que tem de mais moderno hoje em termos de gestão da política pública de turismo? Observação. Não param de surgir observatórios de turismo. Eu participo da organização da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo nesse momento. Surge em 2017, é recente demais esse movimento, tem um histórico importante e pregresso com um contributo importante do professor José Gandra, falecido professor José Gandra, Manuel Gandra, da Universidade Federal do Paraná, tem um trabalho incrível sobre destinos inteligentes, formação de observações de turismo. A rede que foi estruturada no Brasil nesse momento, ela já conta com, nós estamos chegando agora a 60 observatórios de turismo no Brasil. Mais de 20 unidades da federação já dispõem de observatórios de turismo. São esses espaços de compilação de dados, metadados, banco de dados, transformação de dados em informação, para colaboração, para gestão pública, setor privado, formação educacional em turismo, pedagogia. Então, é um espaço importantíssimo para aquele professor que está buscando dados sobre o turismo em sua região, visitar, por exemplo, no caso de Minas Gerais, o Observatório de Turismo de Minas Gerais. Tem um site incrível lá, um observatório que a gente começou a confeccionar no final de 2015 e hoje é uma referência para todos os observatórios brasileiros. Mais recente, sendo criado o Observatório de Viagens e Turismo do Sertão Mineiro, uma perspectiva regional, no norte de Minas e Jequitinhonha, logo ambientado no âmbito da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Mas o que há de mais moderno hoje, em diálogo com a rede internacional, porque existe uma rede internacional de observatórios de turismo também. Então, a sua perspectiva de observar essa dinâmica econômica, né, nos fluxos, ela é potente, mas ela é potente desde que ela seja percebida e compartilhada. Esse dado que você colhe na sua percepção, transformado em informação. E isso pode servir, inclusive, como informação a ser vetorizada para os estudantes de geografia com os quais você lida. Porque, perceba, se ninguém percebe isso, e isso está no automatismo, como você vê isso, passa todo dia, vai e volta, aquele fluxo, aquela dinâmica, e isso não está sendo percebido, transformado em informação e compartilhado, a percepção sobre a leitura geográfica que é possível de ser potencializada com isso, deixa de existir. É simplesmente o fato está acontecendo, os fluxos vão continuar, mas ninguém parou para pensar que essa dinâmica produz efeito, como diz o Milton Santos, professor Milton Santos, saudoso professor Milton Santos, né, nosso maior geógrafo aí, jurista, geógrafo, né, geógrafo, jurista, ele vai dizer que espaço é espaço produzido, e para a gente perceber isso, ele tem que ser observado. Né? A materialização, e aí sua reprodução social e simbólica também, ela se dá na perspectiva da observação, então ela é fundamental, mas ela precisa ser vetorizada. Esse dado tem que ser transformado, né, à luz da observação, em informação e compartilhado. Isso está no cotidiano o tempo todo. Então, com o turismo, isso é perfeitamente possível. Mas a gente precisa saber olhar para o turismo, a gente precisa se permitir olhar para o turismo na realidade nossa que está posta, ou pelo menos do potencial turístico que existe na região, para transformar isso em informação a ser vetorizada no processo de ensino da geografia. E esse é o grande convite. Sério, essa questão toda que você traz, ela está vinculada a isso que eu falava no início. Então, assim, não dá para a gente imaginar que a articulação de uma política pública, vamos imaginar o seguinte, a realidade brasileira hoje, 6 milhões até 2019, né, não vou considerar a pandemia, até 2019, 6 milhões de turistas internacionais. 6 milhões. No eixo Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa,
800 milhões de pessoas, o fluxo era de 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. A gente recebia 6 milhões aqui no Brasil. Só um destino, Cancún, no México. Todo mundo, né, eu acho que deve saber de Cancún, deve ter algum momento tido vontade de conhecer Cancún. Cancún, no México, só Cancún, no México, em 2019, recebia mais de 20 milhões de turistas. Agora eu pergunto, vocês conhecem o tamanho de Cancún perto do tamanho do mapa brasileiro? Né? Quando a gente observa, né, o território de Cancún, o tamanho do território brasileiro, e pensa na potencialidade brasileira e pensa na potencialidade de Cancún, a gente não tem esse volume, né? É 20 milhões de turistas contra 6 milhões de turistas desembarcando no Brasil. Qual que é a razão disso? 800 milhões no eixo Atlântico Norte, 20 milhões só em Cancún, no México, tem números muito mais expressivos do que esses 20 milhões, obviamente, porque só de um destino no México, a gente está falando de 20, e um Brasil de dimensão territorial, tal como o Brasil apenas 6 milhões de desembarques internacionais. Então, vocês entendem essa geografia, como é que ela é posta, né? O tanto que ela é diversa em termos de produção econômica, por exemplo. Onde é que mora o óbvio, o tropeço no óbvio disso tudo? Se a gente observar um documento de referência importante para quem quer entender melhor essa realidade brasileira, que são os documentos, os relatórios do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial faz um ranking todo ano, a cada 2 anos, entre 140 nações no mundo inteiro. Então, dá para a gente pensar a questão da geopolítica, né, turismo e geografia, no contexto da geopolítica mundial e da produção econômica. Nesse ranking de 140 nações que é feito a cada 2 anos pelo Fórum Econômico Mundial, os relatórios estão todos disponíveis, o que a gente vai encontrar é que o Brasil, uma coisa é economia, outra coisa é economia do turismo, né? E no ranking de 140 nações das economias do turismo, o Brasil era posicionado até 2019 como o primeiro país no mundo em potencial natural, em recursos naturais. E o 8º país no mundo em diversidade cultural. 140 nações. Primeiro em natural, 8º em cultural. Só isso já posicionava o Brasil como o primeiro país no mundo em potencial turístico para o mundo. Só que quando a gente olha para o mesmo episódio, o mesmo ranqueamento, o mesmo relatório, está disponível no site do Fórum Econômico Mundial lá, o Brasil é o 124º, se eu bem recordo, em priorização da política pública de turismo. Então, Sérgio, não adianta nada a gente ter um potencial incrível se não há acessibilidade na gestão pública do turismo, como você bem disse, sobre a importância de viajar. E isso se soma a esse histórico cultural de nós não sermos convidados a viajar, porque esse histórico de não sermos convidados a viajar é uma estratégia, uma ferramenta de produção, de reprodução desse processo colonial de manutenção do poder. Porque uma sociedade que viaja, e essa é uma defesa importante, ser feita, e me parece um tropeço no óbvio, uma sociedade que viaja, cada vez mais viajando, mais inteligente fica, mais sobre interculturalidade compreende, mais ressignifica sua percepção sobre o valor do outro. Então, é um exercício de alteridade. Percebam, quantas vezes vocês viajaram, todas as vezes que vocês viajaram, vocês não voltam diferente, você aprende alguma coisa. A história da civilização foi assim. Surgiram as pontes, a moeda, os idiomas todos foram se aperfeiçoando, a linguagem, né, os signos, os sinais, todas as técnicas e tecnologias se edificaram num processo de viagem. Aí, se você viaja pouco, óbvio que a tendência, se a sociedade viajasse pouco, óbvio que esses avanços não aconteceriam. E em 2019, a Organização Mundial do Turismo registrou que nunca se viajou tanto na história das civilizações. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas viajaram em 2019. Nunca se viajou tanto, em um mundo de 7 bilhões de habitantes. Essas perspectivas são crescentes e cada vez mais crescentes. Elas estacionaram no contexto da pandemia, porque nós tivemos aí, com a pandemia, um fraque, como eu disse para vocês na nossa primeira fala de abertura da disciplina, de uma queda expressiva, né, desses 1 bilhão e 500 milhões de 2019 para 300 e pouco mais de 380 milhões de embarques internacionais acontecendo, ou seja, há uma queda, uma redução, porque também toda a situação está posta, né, nós bem sabemos como é que funcionou o fechamento das nações, mais de, né, quase 200 países aí se fechando totalmente. Então, assim, o que a gente vislumbra nesse processo é que
essa não priorização da política pública de turismo como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento, mesmo considerando todo o potencial que nós temos, que é singular, nós perdemos a primeira colocação em recursos naturais para o México agora. Nós somos o segundo país em recursos naturais, o primeiro é o México. Porque é a priorização de política pública. Então, quando a gente prioriza a viagem e o turismo como uma política pública de fato de transformação social, de valorização, de proteção da natureza, de conservação, preservação, de valorização da diversidade cultural, de preservação e valorização, né, dos saberes e fazeres materiais e imateriais de uma nação, obviamente que a tendência é que as pessoas procurem viajar mais. O Projeto Nacional de Aviação Civil, o Plano Nacional de Aviação Civil, que vigorava até nos últimos 10 anos, estava sendo desenhado, previa um aeroporto, que nenhum cidadão brasileiro ficasse a mais de 100 quilômetros do aeroporto. Então, a geografia dos aeroportos, surgindo aí para a gente pensar em ensino da geografia. Onde tem aeroportos no Brasil? A geografia desse plano prevê que nenhum brasileiro fique a mais de 100 quilômetros do aeroporto. Imagine isso, existe um desenho muito interessante nesse Plano Nacional de Aviação Civil, uma representação muito interessante, eu posso disponibilizar para vocês lá na sala, da malha aérea norte-americana e a malha aérea brasileira. Os territórios são similares em termos de dimensão territorial, então fica facilmente perceptível o quanto que eles viajam tanto no país deles e o quanto que a gente viaja pouco no país nosso. Porque, se tiver aeroporto, a tendência é que as pessoas viajem mais. Né? Então, por que esses aeroportos não estão ganhando vida? Né? A gente mantém aí a mesma estrutura, a mesma lógica. Começou e aí para, aí some, o projeto some. Então, porque, como eu disse, há um medo histórico, colonizador, né, no país, de que as pessoas possam viajar. E é um direito constitucional, como você bem disse. Então, de fato, procede, essa arquitetura está posta, mas é preciso entender a importância do turismo para as leituras geográficas, a importância da geografia na confecção de um arranjo produtivo do turismo no Brasil, e, claro, como que isso produz liberdade, como que isso produz efeitos sobre a formação cultural da nação, né? E aí, claro, superemos os gargalos de poder conhecer, e as crianças conhecerem as praças de suas cidades, mas também possam conhecer a região onde elas habitam, os lugares de viver de cada comunidade que se estabelece nesse contexto regional, né, o território nacional, conhecer o território nacional de forma contundente, e à luz disso, possam ter um outro processo de formação. Turismo e geografia tem tudo a ver, contribuem, colaboram e dialogam de uma forma importantíssima. Eu preciso saber se a gente consegue, a gente tem aqui já 11h23, o professor Cláudio trouxe que a gente teria um encontro hoje entre 10 e 11, óbvio que vocês têm o tempo de vocês aí, né, recortado, se a gente consegue mais 10 minutinhos para fazer o encerramento. Fica à vontade, Sérgio. Professor, diga, Sérgio. Eu só queria te pedir um favor. Eu acessei a sala do senhor tem pouco tempo e eu estou um pouquinho perdido com as atividades. Eu acredito que alguns alunos também não devem ter feito todas as atividades desde que foi lançada. Você poderia dar um spoiler para a gente a respeito? Claro, Sérgio. A previsão, a data, eu fiquei de inserir para vocês lá a perspectiva do formato, né, mas foi disponibilizado ontem lá. Vocês têm, para cada atividade dessa, e nesse caso da primeira atividade, até o dia 1º de outubro para fazer a entrega, né? Eu não tinha estabelecido o prazo dela ainda, eu precisava ter esse contato com vocês. De outro modo, nós temos uma palestra também, o link da palestra, para você justificar, é importante trazer também, sua pergunta me permite isso agora também, de que a palestra prevista para disponibilização do link, ela não foi possível em razão da agenda do nosso palestrante, mas ela vai ser disponibilizada nos próximos dias, e aí ela é importantíssima porque, né, busca fazer esse overview também, enfim, uma figura experiente também, de dentro do Ministério do Turismo, que hoje está coordenando uma prefeitura municipal, mas que está participando desde o início da construção da política pública, quando o Ministério do Turismo é criado em 2003, então vai ser super legal, porque dá um overview importante sobre a realidade do turismo no Brasil, e qualifica também a possibilidade de vocês aprimorarem, né, as narrativas aí, em termos de produção desse texto, que se pretende. São 2 laudas, algo bem simples mesmo, como um exercício incipiente. É fundamental que vocês façam as leituras e assistam os vídeos. Quem não pôde ler os artigos, né, possa fazê-lo. É importante, porque esse processo de imersão na geografia do turismo primeiro, ou pelo menos de um overview sobre o que é, onde que isso se encontra, qual a realidade que está posta,
ela é fundamental, inclusive, para que vocês possam pensar, afinal de contas, como que contribui, né? Se é que contribui, como que pode contribuir? Essa provocação, ela vai percorrer a disciplina do início ao fim, e como é uma disciplina muito ligeira, nós não temos 60 horas, né, vão ser 30 horas de disciplina, é fundamental que você se provoque nesse exercício, e o filtro que está dado pelas leituras recomendadas no sentido de facilitar mesmo a imersão de vocês sobre essas perguntas que estão postas. Então, vocês vão entregar esse texto em 2 laudas, né? Esse primeiro exercício aí são 2 laudas, enfim, um texto dissertativo, que vocês possam se permitir, claro, dialogar com os autores, com os vídeos, aí, né, façam questão de citá-los quando utilizados, mas muito da percepção de vocês inicial também com essa imersão. É um exercício muito de percepção inicial à luz daquilo que está posto, das vivências que vocês acumulam e da realidade onde vocês trabalham, porque a ideia é chegar ao final uma proposta de exercício, né, um desenho de exercício que possa ser praticado. O propósito da disciplina do curso é esse, né? É de colaborar mesmo com a prática cotidiana de vocês, e então é importante que vocês já comecem a se provocar desde o início da disciplina a fazê-lo para a apresentação desse exercício final. Até aqui tranquilo? Obrigado, professor. Mais de que, Sérgio? Mais 10 minutinhos, então, podemos? Vou ser bem ligeiro, só para apresentar para vocês uma questão aqui que eu trouxe, que me parece ser fundamental. Eu vou projetar e me confirme, por gentileza, porque muito provavelmente eu vou perder a tela aqui. Se vocês puderem me comunicar por áudio, se estão conseguindo assistir, eu agradeço imensamente. Entendo, Aline, lamento que realmente, com as câmeras que estão mais fechadas, facilita, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha câmera aqui, para facilitar também sua conexão, pode ser? Pedir que todos fechem, então. Vamos lá, vai ser bem ligeiro. Estão conseguindo visualizar? Ainda não. Ainda não, professor. E agora? Agora sim, agora está apresentando. Perfeito. Vou ser ligeiro, tá bom? Bom, pessoal, são vocês aí nesse mapa. Só para um exercício mesmo inicial, a gente está usando o MyMaps, né, que é uma ferramenta super legal também. Vocês podem trabalhar com os alunos aí em termos de produção de mapas, enfim, basta acessar o MyMaps lá, procurar as localidades, né? Eu estou partindo do contexto das localidades, daqueles que responderam onde se encontram, para a gente ter uma visualidade de onde vocês estão, né? Espacializados, alguns mais perto dos outros mais distantes, mas uma concentração aí na região sudeste e nordeste, e no contexto de Minas Gerais, uma concentração bem intensa no Vale de Jequitinhonha, no alto e médio de Jequitinhonha, enfim. O que eu queria trazer para vocês rapidamente aqui, né, vocês terem essa ciência à luz do vídeo que assistiram primeiro lá. Vocês assistiram o vídeo Turismo ao Longo da História, documentário Baraca, com essa proposta de fazer uma imersão mesmo de sensibilização, o documentário Gringo do Morro, para mostrar que é perfeitamente possível abstrair dessas narrativas de onde depreendem leituras geográficas importantes também, como uma ferramenta importante, esses documentários, e são muitos que existem, podem ser utilizados. E esses 2 textos, Cultura e Natureza, a Viagem e o Turismo como Desigualdade e Necessidades Humanas, para a gente entender a importância, né, desse ato de viajar e da realidade das viagens no contexto nosso, e as viagens de turismo dos cenários imaginários, a realidade subtil do professor Trigo, com essa perspectiva de ambientá-los em todo um percurso, porque o próprio percurso do professor Trigo remonta um percurso das leituras sobre o turismo no contexto brasileiro e no mundo. Então, é preciso a gente perceber que em 1840, nessa primeira viagem organizada é estabelecida, são 181 anos. Em 1925 é criada, então, a Organização Mundial de Turismo, são 96 anos.
Em 1970, o primeiro curso de turismo é criado no Brasil, 51 anos. Em 2003, há a criação do Ministério do Turismo, com 18 anos sendo completados. Em 2003 ainda também, está repetido, me perdoe, em 2006, o surgimento do curso de turismo da UFVJM, só para que vocês tenham um radar do quanto que esse curso é jovem, né? Quanto que a discussão em processo de formação em turismólogos no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, é jovem, mas é uma realidade brasileira, mesmo considerando que o primeiro curso celebra 51 anos aí, na década de 70, desde a década de 70, e em 2017 a criação da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, são 4 anos. O que está posto, né, desse contexto ampliado sobre os fatores de fomento recente no contexto do turismo? As políticas de preservação patrimonial, os investimentos em infraestrutura, a realização de grandes eventos, o aperfeiçoamento institucional em todas as instâncias de governança, a estabilidade econômica e o aumento da renda. O debate atual sobre o turismo mundial, né, ele percorre a preservação e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a construção de políticas públicas participativas, o fortalecimento de alianças comunitárias, a adoção de parcerias público-privadas, a preservação da biodiversidade, a formação da rede de turismo e a integração sul-americana. E a partir de 5 eixos básicos do pensar atual sobre o turismo no mundo, a gente tem, então, a preservação da biodiversidade, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, as condições para a paz e a diversidade cultural. Como que essas questões estão, de fato, estabelecidas, né? A gente tem, então, deliberações, declarações, normativas, convenções, resoluções, moções, portarias, acordos, códigos, pactos, cartas, leis, todo um arranjo de intenções, né, publicado aí das diversas formas possíveis, estabelecidas diversos acordos bilaterais, multilaterais, enfim, mundo afora, para que esse processo, ou esse fenômeno, ganhasse cada vez mais volume, contundência e importância na sociedade. E aí, como é que isso está posto assim, ao longo da história? É importante que vocês tenham clareza sobre, para a gente fazer qualquer imersão incipiente, demanda que a gente a faça. A gente vai encontrar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Públicos, de 66, a Convenção de Varsóvia sobre Transporte Aéreo, em 29, a Convenção Internacional da Aviação Civil, em 1944, a Convenção sobre Facilidades Alfandegárias, de 1954, a Convenção sobre Patrimônio Cultural e Natural Mundial, de 1972, a Declaração de Manila sobre Turismo Mundial, de 1980, a resolução da Assembleia Geral da Organização Mundial de Turismo de Sofia, adotando a Carta do Turismo e o Código do Turista, de 1985, a Convenção Relativa dos Direitos das Crianças, de 1990, a resolução da Assembleia de Buenos Aires, relativa às matérias de facilidades de viagens e segurança dos turistas, de 91, a Declaração do Rio de Janeiro, na ECO 92, o Acordo Geral de Comércio e Serviços, de 94, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 95, a resolução da 11ª Assembleia Geral do Cairo, sobre a prevenção do turismo sexual organizado, a Declaração de Estocolmo contra a exploração sexual de crianças, de 1996, a Declaração de Manila sobre os efeitos sociais do turismo, em 1997, a Convenção e recomendações adotadas pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, que é a Convenção 169 da OIT, e aí no contexto de tantos arranjos, né, que ao longo dos tempos, e aí se a gente for atualizar agora com os diversos protocolos, diversos acordos de cooperação, os diversas recomendações da Organização Mundial de Saúde, da própria Organização Mundial de Turismo, a gente vai ainda ampliar esse espectro de arranjos multinacionais, multilaterais, enfim, que orquestram o funcionamento do turismo. No contexto de um histórico recente de políticas públicas, e aí serve também para dizer ao Sérgio sobre essa perspectiva, é importante entender que, além de tudo isso, né, que edifica e estrutura e reconhece, é legitimado dentro da Organização Mundial de Turismo, atualmente, nesses 181 anos, existe um histórico brasileiro também de políticas públicas, né, que não é de todo um mal, na verdade, assim, as vantagens do atraso imperam, os problemas e os desafios estão postos, mas existe sim um arranjo, porque o Brasil não deixaria de participar desses processos mesmo com toda a complexidade, com tradições que se estabeleceram, né. Então a gente tem o Instituto Brasileiro Embratur, criado em 66, controvérsia, e trabalhos importantes mostrando a controvérsia da criação do Embratur e de sua atividade
até a década passada. O Programa de Desenvolvimento do Turismo Prodetur Nordeste, que fomentou e financiou uma série de atividades, os Planos de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, chamado PEDIDS, né, que são fundamentais para o desenvolvimento dessa política pública chamada Prodetur. O Programa Nacional de Municipalização do Turismo, de 1994, que pensava, né, esse arranjo entre os municípios brasileiros, pensando nos conselhos municipais, os fundos municipais de turismo, os planos municipais de turismo, os inventários de potencialidades turísticas. Em 2003, esse episódio importante, que é o marco, né, a criação do Ministério do Turismo, que é muito recente, como vocês bem viram, são 18 anos. A Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo é criada, a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo é criada, onde são criados, então, os planos nacionais de turismo. A gente vai encontrar um primeiro plano chamado Programa Nacional de Regionalização do Turismo, 2003 e 2007. Essas outras edições vão acontecer, esse de 2007 e 2010, por exemplo, ele vai ser chamado de Plano Nacional de Turismo, uma viagem de inclusão. A perspectiva era, para além da regionalização, a interiorização do turismo no Brasil, remontando um pouco desse início, né, com a perspectiva da municipalização. Ainda os planos nacionais de 2010, 2013, 2013, 2016, depois a gente vai ver um salto para 2018, 2018, 2022. As políticas estaduais de criação dos circuitos turísticos são fundamentais também. Hoje, Minas Gerais é uma referência, né, tem uma federação de circuitos turísticos, um site que está sendo estruturado. Os circuitos turísticos cumprem um papel importantíssimo, muito provavelmente no contexto de Minas Gerais, aí, cada município que foi manifestado, do qual vocês participam, integram um circuito turístico, ou pelo menos tem integrado em algum momento um circuito turístico no Estado, a Federação Nacional de Circuitos e os conselhos estaduais. Bom, eu não vou avançar sobre essas questões aqui que a gente já conversou sobre, mas em termos de governança mundial, é preciso pesar que existem instituições importantes, a partir desses arranjos que foram apresentados, como o caso da Organização Mundial de Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a WTTC, World Travel and Tourism Council. Eu vou compartilhar esses links com vocês na sala, para que vocês possam tomar conhecimento sobre uma série de arranjos importantíssimos que se articulam por lá. E aí é importante a gente entender o porquê desse arranjo, a dimensão desse arranjo, porque falar de geografia e turismo, ou falar de geografia de turismo colaborando com o ensino da geografia, implica a gente entender sobre a importância desse setor, que corresponde aí a entre 10% e 11% do PIB mundial, gera de 1 a 11 empregos no mundo, produz aí 1,5 bilhão em exportações, corresponde a 7% das exportações mundiais, 30% de exportações dos serviços, né? Isso até 2019 registra-se, antes da pandemia. Aí vocês podem vislumbrar, por exemplo, o que é a evolução desses embarques internacionais que eu falava, né? Em 1950, a gente está falando de 25 milhões de pessoas, e chega em 2030, com a perspectiva, né, se tudo, ainda com a pandemia, seja superada em seus termos, a perspectiva é que a gente atinge em 2030 um fluxo de 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas, desses 7 bilhões que habitam, né, o sistema internacional, embarcando e desembarcando nos aeroportos internacionais mundo afora. Esse é um dado da Organização Mundial de Turismo também, que serve para a gente perceber que, de fato, esse é um movimento crescente, ascendente. Aí está a rede internacional, né, mais uma forma de representar também, que eu acho que é importante para ser trabalhado. Existe uma rede internacional de observatórios de turismo, no caso brasileiro ali, o que está posto ali porque existe só um observatório brasileiro vinculado a essa rede, mas é preciso registrar que existem, nesse momento, 60 bolinhas dessas só dentro do Brasil, não bolinhas que representam o observatório, mas que não necessariamente estejam vinculadas à rede internacional, porque existe um processo, um trâmite, só o Observatório de São Paulo, nesse momento, está vinculado a essa rede internacional. E aí, em termos, no contexto brasileiro, observar, né, esse diferencial competitivo do Brasil que está posto, são 8,5 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis, 2%, segundo país em atrativos naturais no ranking de competitividade, como eu disse. Agora, né, 9º país em atrativos culturais, era o primeiro e 8º, agora é o 2º e 9º. São 7 patrimônios mundiais naturais do Brasil, 14 patrimônios mundiais culturais reconhecidos pela Unesco e 10 cidades criativas da Unesco. A mais recente, a Belo Horizonte, se tornou cidade criativa da gastronomia. Como eu disse, esse ambiente, né, no Fórum Econômico Mundial, esse ambiente que está posto, mostra para a gente aí uma diversidade muito grande em termos de natureza e cultura, mas impacta o país num sistema muito desafiador, porque
um péssimo país, né? A gente está em 124º lugar em termos de segurança, 127º lugar em termos de ambientes para negócios relacionados ao turismo, é o 114º país no ranking de 140 nações em termos de infraestrutura terrestre e portuária. Então, para a gente pensar a geografia das intermodalidades, por exemplo, serve para falar sobre competitividade, sobre recursos naturais, sobre recursos humanos, sobre abertura internacional, serve, mas também para falar de sustentabilidade, esses relatórios servem e ajudam. Qual que é as principais tendências que se estabelecem nessa geografia atualizada do turismo nacional, né? A gente tem, então, uma discussão sobre biossegurança, higienização e limpeza, são prioridades, naturalmente, por conta da pandemia, uma proximidade do turismo, né, o turismo rodoviário e a ideia de staycation. Agora a gente viu uma nova forma também de pronúncia sobre o glamping, né, a junção da palavra glamour com camp, então são esses atividade de camping relacionada ao luxo, contato com a natureza, mas também estabelecendo questões de luxo, os nômades digitais, o trabalho remoto, uma perspectiva, por exemplo, desses motorhomes, né, ganhando cada vez mais vezes no contexto das viagens rodoviárias brasileiras, o turismo de isolamento, o ar livre e a natureza, esse contato com a natureza também, que é uma tendência, a viagem com família e entre amigos, com grupos pequenos, os tours virtuais, como foi manifestado, já começam a entrar no cenário também com experiências digitais e tecnologias aliadas ao turismo. A gente está falando de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, um turista que deixa de ser digital para ser digitalizado, ou seja, é uma conexão também vinculada à própria geração que se estabelece conectada quase que 24 horas, a busca por sustentabilidade de viagens com impacto social positivo, a flexibilidade e a transparência nas compras das viagens de última hora, eu decido, de repente, estou ali já no lugar, porque então, a proximidade é perfeitamente possível, a valorização dos agentes de viagem como esse guia de um processo de compra, de roteirização e de aquisição de possibilidade de viagem, e os testes de vacinas por coronavírus como pré-requisito para viajar. Essas tecnologias, então, elas passam a ser aplicadas cada vez mais, como eu disse, inteligência artificial, Big Data, reconhecimento facial, tecnologias touchless, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, o QR Code, os beacons. Essa molecada, os alunos estão cada vez mais, né, conectados, os estudantes nós estamos aí com os nossos Androids, o nosso iOS em mãos. Então, essas ferramentas, né, do ponto de vista didático-pedagógico, são fundamentais para a gente entender e interpretar a realidade espacial e poder encontrar no turismo também possibilidades incríveis que a gente vai poder apresentar isso nos nossos próximos encontros. O caso brasileiro, vinculando esse hub de tecnologia, apresenta, então, uma rede de inteligência do mercado turístico, né, um ambiente aí para análise e compartilhamento permanente de informações, guarda uma biblioteca interessantíssima, com uma série de boletins por segmento. Então, o professor quer trabalhar turismo religioso lá no contexto de sua cidade. Tem um boletim apresentando lá na RINT sobre a realidade do turismo religioso no Brasil. Ah, não, eu quero trabalhar sobre o turismo de pesca no Brasil. Então, aqui, a gente tem uma cultura de pesca muito forte aqui. Existe um boletim especial sobre o turismo de pesca lá para ser tratado. Então, a rede de inteligência de mercado turismo, ela colabora com uma biblioteca muito interessante, como uma biblioteca que fortalece esses processos didático-pedagógicos. A Câmara de Turismo 4.0, como eu disse, que é essa ideia de turismo conectado às novas tecnologias, está visando solucionar gargalos, fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias do setor, incentivar a criação de startups, dividido em 3 grupos, de qualificação e desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de destinos inteligentes e soluções de tecnologias digitais. Essa Câmara está em curso, com a parceria, como eu disse, do Instituto Cidades do Futuro, da Argentina e da CGTU, coordenando o turismo no contexto espanhol, com a ideia de estabelecer e consolidar pelo menos 10 destinos inteligentes no Brasil como base de uma nova cultura sobre a gestão do turismo vinculado às novas tecnologias. E essa relação com o Hub Wacalua, né, esse Hub Wacalua tem um propósito, né, de estabelecer um polo de inovação com vistas a promover a inovação do empreendedorismo tecnológico e incentivar aí o surgimento de novas startups. O que então, afinal, é essa ideia de destino inteligente? Para a gente fechar, então, a prosa de hoje, que é hoje a tônica, né, dos processos de gestão do turismo aí, no contexto das políticas públicas e da inteligência de mercado. É um espaço turístico, né, a ideia de espaço turístico ela é fundamental para a gente compreender, e de inovação,
acessível a todos, consolidado, sob uma infraestrutura tecnológica de vanguarda que garanta o desenvolvimento sustentável do território, que facilite a interação e integração entre visitante com o entorno, incrementa a qualidade de sua experiência no destino e a qualidade de vida dos residentes. É uma definição, né, da CEGITU, lá na Espanha. E para finalizar, assim, eu queria dizer que a gente pudesse pensar, então, num contexto didático, né, se viajar tem custos, e a ideia de viajar tem custos, para a gente fazer essa provocação inicial sobre o diálogo das disciplinas, e a gente pensar, então, sobre como que esses diálogos são possíveis, né? Afinal de contas, quanto custa o cotidiano e a troca de experiências? Quanto custa preparar a terra, plantar, colher, coletar frutos e sementes? Quanto custa aprender sobre o clima do lugar visitado? Quanto custa aprender sobre a história e a cultura do destino? Quanto custa conhecer o segredo da culinária local, conhecer as plantas medicinais, aprender como é feito o artesanato, apreciar as músicas locais? A ideia nesse contexto que se processa está basicamente vinculado a uma perspectiva de fomento da atividade turística à luz daquilo que a economia do turismo e a política por turismo vem conjecturando, estabelecendo, a Organização Mundial do Turismo vem fazendo isso também, é de fomentar as experiências. Há um diálogo muito potente, um empenho muito potente do sistema internacional em fomentar experiências de viagem, né? E viagens de experiência, porque esse é um par complementar. Experiências de viagem com viagens de experiência. Em que medida é possível conhecer os lugares verdadeiramente? Em que medida é possível superar e promover a paz dos lugares? Em que medida é possível democratizar o acesso à informação? Em que medida é possível promover democracia? Em que medida as viagens colaboram com o desenvolvimento social, ambiental e cultural dos destinos? E isso deve implicar não só na experiência do turista, mas também na experiência do morador. Afinal de contas, o destino turístico, ele não deve ser um destino só para o turista. As cidades, elas devem ser preparadas, antes de tudo, para os seus cidadãos que nelas vivem. Então, nesse sentido, a ideia de destino turístico caminha cada vez mais para um processo de democratização do espaço e uso público desse espaço. Claro que o setor privado se articula nesse processo também de reprodução material, social e simbólica à luz do capital, mas esse diálogo de pensar destinos turísticos, né, e pensar a geografia do turismo está dado a um processo de renovação e requalificação, não só urbana e rural, mas de requalificação do existir para os próximos tempos, de pensar o futuro, né, da humanidade, de pensar o futuro das cidades e, naturalmente, dos territórios. E, nesse sentido, qualificar isso para quem é do lugar e para quem chega no lugar. A perspectiva, então, que se estabelece entre geografia do turismo e ensino da geografia permite a gente pensar que há uma diversidade de segmentos do turismo facilitadores desse processo, há uma diversidade de percepções que ainda não foram convidadas, especialmente aqueles convites à viagem. Nós somos ainda pouco convidados a viajar, e naturalmente isso implica num processo de comprometimento do próprio ensino da geografia. Se a gente conhece pouco a realidade onde nós vivemos, se a gente conhece pouco o nosso país, como é que a gente explica o nosso país só com livro, né? A gente consegue falar muito bem daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente não conhece verdadeiramente, a gente tem uma dificuldade maior de transmitir. Então, se a gente ficar continuar ensinando geografia do Brasil sem conhecer o Brasil, né, sem viajar pelo Brasil, é óbvio que nossas limitações vão ser evidenciadas e a percepção de quem está aprendendo geografia também vai ser limitada. Porque é muito mais tranquilo, por exemplo, para eu poder dizer para vocês do Norte de Minas, conhecendo o Norte de Minas, falar do Vale de Jequitinhonha, conhecendo o Vale de Jequitinhonha, se eu não conhecesse, né? Eu falar do Norte de Minas para vocês sem ter vivido no Norte de Minas seria muito mais desafiador e eu não conseguiria dar o tom, inclusive, do quanto eu conheço da realidade que está posta aqui nesse cenário, que inclusive implica na minha formação, no meu espírito geográfico, nas minhas leituras geográficas. Eu só consigo ler turismo hoje, apesar de ter formado turismo, depois que eu fiz minha imersão na geografia. Isso é preciso dizer. Foi falado aí no começo e isso é realmente um exercício importante de ser feito, né? Felizmente, eu estudei turismo, né, numa perspectiva totalmente tecnicista, a formação era muito voltada ao mercado de trabalho, formação de profissionais para atuar no setor e fazer o setor funcionar, porque as leituras são pró-turísticas, e foi pouco convidado, né, realmente a entender suas complexidades e contradições à luz do sistema capitalista, enfim. Mestrando em desenvolvimento social e estudando geografia, né, profundamente, assim, na minha dedicação, é que eu percebi, inclusive, como que é mais fácil, inclusive, compreender o turismo a partir das leituras geográficas. Então, a geografia, ela serve, se o Luiz Lacoste falava, né, antes de fazer a guerra, eu vou parafrasear ele aqui e dizer
a geografia serve, antes de tudo, para fazer uma leitura complexa, importante e contundente do turismo, né? É importante a gente ter clareza que não dá para falar de turismo sem falar de geografia, não dá para ler o turismo sem falar de geografia, e, claro, para ensinar geografia é fundamental que a gente viaje. Aí, viagem e turismo precisam ser recortadas, porque o turismo é só uma veste moderna para essas viagens peregrinas, para a história das viagens, né? A gente está falando de uma veste, inclusive, do capital, principalmente do capital, mas que precisa ser ressignificado, e só pode ser feito quando a gente olha para o turismo para além de uma perspectiva economicista. É um fenômeno sociocultural geografizado que também é econômico. E aí a gente consegue ter uma leitura mais contundente sobre como é possível falar do turismo à luz da geografia de forma, eu diria, livre, né? A gente não fica preso às amarras estatísticas, aos dados puramente, mas a gente consegue entender que por trás dessa veste existe todo um sistema de viagens que, né, consolidou a própria história das civilizações aí, que consolidou a possibilidade de a gente estar aqui hoje, nessas circunstâncias também, conversando sobre. Então, tem tudo a ver, colabore muito, é uma forma, inclusive, de ressignificar nosso próprio espírito geográfico, nossa forma docente sobre geografia e suas diversas áreas. O turismo pode sim, nós somos defensores disso, colaborar, os estudos de turismo podem colaborar muito, inclusive para a nossa formação enquanto geólogos, professores de geografia, e é fundamental que eu faça. Historicamente, a gente não é convidado a viajar, e isso também reflete na própria ciência geográfica. A gente é pouco convidado ainda a olhar para o turismo dentro do contexto da geografia, a gente é pouco convidado a reobservar o contexto e a importância das viagens para a ciência geográfica, e esse é o nosso propósito aqui com a disciplina. Apesar de curta, apesar do tempo curto, a gente entende que vai ser importantíssimo para a formação de vocês, e assim desejamos. Estejam à vontade para fazer pergunta, participarem no chat, e por lá a gente vai seguir conversando. Temos um próximo encontro previsto, né, no dia 2 de outubro, mas enquanto isso, tem uma série de atividades que vão decorrer aí, e por lá a gente vai estar livre para estar compartilhando com vocês aí um pouco do nosso conhecimento, nossas experiências, para poder efetivamente colaborar com os trabalhos de vocês. Professor. A palavra está aberta, dúvidas? Professor. Diga, Sérgio. Então, o material que o senhor apresentou é muito rico, muito bom. Deu para a gente uma explanação bem sintetizada do que é o turismo, né, na geografia, enfim. E eu gostaria de saber se o senhor vai poder disponibilizar para a gente no Classroom. Todos os materiais utilizados vão ser disponibilizados e mais um pouco. É óbvio que eu não quero chapar vocês, não perdoe o termo, né? Mas é chapar mesmo, porque ainda mais nesse tempo de pandemia, correria, eu não quero sobrecarregá-los efetivamente com conteúdo, não é essa a proposta, né? Eu vou colocar o material que eu vou colocar lá, você tem obrigatoriedade de fazer a leitura além daqueles que a gente indica, né, no contexto. Por isso que eu vou colocar, eu fiz questão de criar pastas com materiais complementares, que não tem obrigatoriedade nem demanda de leitura nesse momento, para aqueles que não têm disponibilidade para fazer, mas que em outro momento, né, possa ser ferramenta auxiliar, inclusive, da atividade docente de vocês aí, dos trabalhos, projetos que forem desenvolver, tá bom? Muito obrigado, professor. Aguardamos. Desejo, senhor, um bom fim de semana, ótimo descanso e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos pelas manifestações aqui. Eu não consegui acompanhar se teve mais alguma pergunta no chat, vou passar por ele rapidamente, mas, ao que parece, são manifestações mesmo de cumprimentos, de referenciamentos marcados, está exposição nota, peraí, professor, mapa, você está exposição o quê? Ô, Aline, na verdade, eram vocês, eu não sei se ficou claro, se você conseguiu depois ter ciência, parece que os colegas comunicaram, eu falei muito rápido, mas à luz das manifestações de vocês no Classroom, lá no fórum, eu criei esse mapa pelo My Maps aí, com as cidades, né, que vocês mencionaram, tanto as cidades de origem quanto as cidades onde se encontram em maior medida aí registrados também trabalhando. Então, foi uma perspectiva mesmo, um convite, uma provocação, mas também uma colaboração no sentido de pensar como uma estratégia, né, ferramental, já usando essa abordagem inicial, a manifestação de vocês como um elemento importante que pode ser utilizado do ponto de vista didático, né? Vocês podem sondar com os estudantes de onde eles são, ou quais viagens mais importantes que eles fizeram, por exemplo,
e espacializar isso, ensinar a utilizar essa ferramenta do MyMaps, por exemplo, para espacializar os lugares que eles foram, depois projetar, o Google gera esse mapa para você final lá sobre, ele é muito intuitivo, e a interação é fácil, não tem muito segredo, mas existem vários tutoriais também, se tiverem dificuldades eu posso também ensinar nesse sentido, mas é muito simples de fazer, né, você lançar essas cidades que eles viajaram, por exemplo, para começar a pensar na questão do posicionamento das viagens dele em relação ao sistema mundial, em relação à cartografia mundial, então foi uma perspectiva que eu trouxe à luz das informações que vocês me deram para também já colaborar em termos de se pensar estratégias didático-pedagógicas aí no processo de compartilhamento com os estudantes, tá bom? É preciso emergir no lugar para conhecê-lo, já vi um livro didático de autor que admiro, plantações de eucalipto aqui na minha região sendo colocados como uma ótima alternativa à região, parece, mas não é. Sim, tem muita complexidade nesse sentido aí, dá pano para manga, trabalhos importantes, tema espinhoso, mas importante ser lembrado. Muito boa a sua aula, professor Herbert, além do desenvolvimento social também, sou essa geografia. Sim, Samir, eu lembro de ti lá, fiquei feliz que você está aí participando, espero que esteja em saúde, plena e vida forte aí, trabalhando, tocando barco, seguindo forte aí com o cursinho também, projeto bonito, né, parabéns mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda, ótima aula, valeu, já veio com os pés, perfeito, Aline, é isso, na sola do pé e no D de prosa, eu escrevi lá na tese, tá, realmente geografia a gente faz na sola do pé e no D de prosa. Muito obrigado a todos os cumprimentos pela ótima aula, na verdade isso aqui só tem razão de ser à luz da presença de vocês. A Esther está dizendo que gosta de turista, escrever sobre, posso ter mais referência a outros olhares, a gente vai compartilhando e falando por lá. Legal. Pessoal, só tem razão de ser porque vocês estão aqui, né? A universidade pública aqui também é universidade pública, nós, enquanto recurso público, precisamos ser bem utilizados, é fundamental que vocês o façam, e assim, a gente está à inteira disposição, não fiquem com dúvidas, qualquer questão pergunte, lança lá no Classroom, no tempo que a gente está se organizando, está sendo meio turbilhão ainda o início aí, mas a gente vai aos poucos ajustando a prosa, a disciplina é muito curta, mas eu também desde já manifesto que eu vou estar à inteira disposição de vocês ao longo do curso, né, e depois também, porque a gente é recurso público, a universidade é pública, precisa cada vez mais ocupada e bem utilizada, então o façam, desejo sucesso no curso para todos, sucesso na disciplina, e é isso, fiquem bem, se cuidem, a pandemia não acabou, mas, né, aos poucos, com a vacinação, as coisas vão melhorando, e a gente tem que manter os cuidados aí também, a atenção. Se cuidem, cuidem dos seus, fiquem bem e sigam fortes nos estudos, tá bom? Um forte abraço. Fiquei muito feliz de poder encontrá-los aqui hoje. Professor Cláudio se encontra? Herbert, é só encerrar mesmo. Eu acho que tem que encerrar. Eu posso encerrar a gravação, professor, encerra. Pode deixar que eu encerro, Herbert. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o apoio, empenho, parabéns, professor, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez, para mim sempre muito honrado poder participar e colaborar com o curso.